Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus, ainda em pé como estamos, por gentileza, procure na palavra de Deus o segundo livro dos Reis. Vamos ler o capítulo de número 18. Segundo livro dos Reis. Vamos fazer leitura em o capítulo de número 18. E vamos fazer leitura em o versículo de número 1 até o versículo de número 7. Glória a Deus. Já temos ouvido belos louvores ao nosso Deus. Deus abençoe o Gil, também o Israel, toda a banda, todo o grupo. Glória a Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, o versículo de número 1, está escrito assim: E no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo os postes ídolos. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Olha que coisa tremenda, nem depois e nem antes dele. Verso 6, ele se chegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor foi com ele, e para onde quer que saísse prosperava. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Amém? Eu quero trazer uma mensagem titulada Adorador acima da média. Assentai-vos por bondade, e que toda a vossa atenção esteja presa unicamente na palavra do eterno nosso Deus. O texto que temos lido, ele é até bem conhecido dos leitores da Bíblia, e é possível que você já tenha ouvido mensagens que falem acerca de Ezequias. Em algum momento da sua vida, você já ouviu, quem sabe, alguma pregação em torno da vida deste rei. Também pudera. Estamos diante daquele que foi o melhor rei de Judá. Para você entender isso, quando Israel era uma nação unificada, ela teve apenas 3 reis. O primeiro foi Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Reinou por 40 anos. Depois dele, Davi, da tribo de Judá, reinou também 40 anos. E depois Salomão, filho de Davi, também da tribo de Judá, reinou 40 anos. Esses 3 reis reinaram ao todo 120 anos, que é o mesmo período de vida de Moisés, o escritor da Torá. Agora, depois da morte de Salomão, houve uma rebelião no reino. Um homem chamado Jeroboão, filho de Nebate, ele dividiu o reino de Israel. E a parte norte de Israel, 10 tribos ficaram.
E a parte sul, 2 tribos, a saber, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. A tribo do norte, as tribos do norte, o reino de Israel, teve ao todo 19 reis. E a Bíblia diz que todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Sabe o que é isso? Dentre os 19 reis do norte, porque agora quando você lê a Bíblia a partir de 1 Reis capítulo 12, você tem que entender que a geografia da Bíblia, a geografia não, mas a política interfere nos nomes que são dados para lugares. Tanto que aquilo que era a nação de Israel agora se resumiu a 10 tribos no norte. E as 2 tribos do sul então receberam um novo nome, que não era assim tão novo, porque já era da existência de uma tribo, Judá, o reino do sul, Judá. Então a partir da morte de Salomão temos 2 reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Só que o reino do norte, a saber o reino de Israel, de 19 reis que tivera, nenhum havia feito o que era reto aos olhos do Senhor. Isso é uma lástima, porque eles passaram a servir a outros deuses. Eles começaram a adorar a Baal, a Azera. Eles passaram a adorar a Anameleque, a Adrameleque, a Moloque, a vários deuses que na verdade não são deuses, mas são imaginação da mão do homem. Ao passo que o reino de Judá se manteve fiel. E bem nos dias, agora preste atenção numa história aqui. Dos 20 reis que tivera no sul, a saber Judá, dos 20, apenas 6 reis fizeram o que era reto aos olhos do Senhor. Agora faz a conta comigo. 19 no norte, 20 no sul, 39. De 39 reis, eu estou unificando a nação de novo, para melhor ser didático aqui na pregação. Dos 39 reis que tivera a nação de Israel, Judá, depois da morte de Salomão, de 39, só 6 que foram fiéis de fato ao Deus dos hebreus, ao Deus verdadeiro. Agora isso não é tudo. De 39, 6, quem eram eles? Rei Asa, rei Jotão, rei Josias, rei Josafá e rei Ezequias. Asa, Joás, Jotão, Josafá e Ezequias. Asa, Joás, Jotão, Josias, Josafá e Ezequias. 6. Agora, se você fizer uma peneira, dos 39 ficou 6. Se você fizer uma peneira de novo, e na leitura da Bíblia a gente entende que dos 6, os 3 melhores, dentre os 6 que já eram bons, vai sobrar Josias, Josafá e Ezequias. De 39 veio para 6, de 6 veio para 3. Que os 3 eram melhor que os 6 e os 6 eram melhor que os 39. Agora, se nós dermos mais uma peneirada no assunto desses 3 reis que eram top, a saber Josias, Josafá e Ezequias, sabe quem que é o melhor? Ezequias. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que antes dele não teve outro melhor. E depois que o homem morreu, sabe o que a Bíblia diz? Depois dele também não nasceu outro. Isso coloca Ezequias no topo. Isso coloca Ezequias dentre os melhores reis de Judá. E por que não dizer de todo, ainda que não era unificado nesse período? Vocês estão me entendendo? E quando a gente pega aqueles 3 primeiros lá da nação unificada,
Eu não tenho nem dúvida nenhuma de dizer para você que Ezequias era melhor que Saul. Davi foi melhor que Salomão, desculpe, Ezequias foi melhor que Salomão. Porque Salomão, com toda a sabedoria que ele teve, mas ele cometeu erros que Ezequias não cometeu. Temos Davi ainda. Entre Ezequias e Davi eu fico na dúvida. Mas você vai ver Davi tomar certas atitudes erradas que nem Ezequias tomou. Isso coloca realmente Ezequias, ainda que Deus tenha um pacto com Davi, ainda que Davi era o homem segundo o coração de Deus, e eu não quero tirar o mérito de Davi, mas Ezequias era um rei inigualável. Você vai ler a Bíblia e você vai ter que fazer um esforço para achar um defeito no Ezequias. E aí eu fico me perguntando, agora você entende por que o tema da mensagem é adorador acima da média? Porque é difícil achar alguém na Bíblia, no período dos reis, como Ezequias. O nome original dele é Iresquial. Iresquial. Ezequias vem da Septuaginta grega, mas o nome original é Iresquial. Estranho, mas é assim, porque Hazak quer dizer um verbo no hebraico, força, fortalecer. E Alro é um tetragrama. Então o nome dele significa Yahvé, e Alro, ele me fortalece. Aí quando você vê as coisas que Deus fizera para abençoar a vida de Ezequias, você diz assim: nossa, como eu queria que Deus fizesse isso na minha vida. Você vai ver Deus repreendendo doença. Você vai ver Deus parando a terra. Você vê Deus fazendo a sombra do relógio de Acás retroceder. Você vê Deus mandando um anjo e matar a 185 mil do exército da Assíria. Aleluia. Só para você ter ideia, nos dias de Ezequias, ele era rei de Judá, já falei. Mas no norte reinava no mesmo período o rei Oséias, um dos piores. Não confunda com o profeta Oséias da Bíblia, que é outro Oséias. Oséias o rei. Para você ter ideia, a Assíria entrou no norte e devastou o norte, por intermédio de Tiglat-Pileser, também chamado Pulo, rei da Síria. Salmaneser foi lá e destruiu o resto. Agora apareceu Senaqueribe, arrebentou com o reino de Israel, porque não tinha crente em Israel. Ninguém servia o Deus verdadeiro. E a poucos quilômetros dali estava o rei Ezequias, um adorador, um homem fiel, um homem servo de Deus. E no meio desta guerra que está acontecendo no norte, Ezequias está em paz no seu reino, porque ele sabia o Deus a quem ele confiara. Todo mundo quer ver anjo do céu descer para pelejar na tua vida, como fez Era para Ezequias. Quem aqui não quer ver Deus curar uma doença terminável, muito provavelmente um câncer, como teve Ezequias? Todo mundo quer. Agora, para Deus fazer isso na sua vida, você tem que fazer as coisas que Ezequias fizera. A primeira coisa, ele tinha atitude. Verso de número 3, a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Sabe o que é isso? É Deus olhar lá do céu e dizer: eu estou gostando do que está acontecendo na vida deste homem. Deus olhava para Ezequias e pensava: nossa, este aí, ele faz de acordo com os preceitos que eu dei a Moisés. Aleluia. Tanto que o verso 6 vai dizer que ele guardou os mandamentos que o Senhor dera a Moisés. Esse homem gostava de Bíblia.
Esse homem obedecia a palavra. Sabe o que eu aprendo? Primeiro você faz, primeiro você obedece, primeiro você cumpre o texto, primeiro você faz o que Deus pede, para depois Ele mandar anjo do céu para pelejar por tua vida. Não é só isso. Ele fez, verso 3, conforme o que fizera seu pai Davi. Mas Davi não era pai dele. Está falando da ascendência da tribo de Yehuda, da tribo de Judá. Porque Ezequias veio desta árvore genealógica. Porque da coxa de Davi, da coxa de Ezequias viria o Messias, como veio, filho de Miriam, de Maria e de Yosef, de José. Agora a Bíblia diz que ele fez conforme fez Davi seu pai, que não era pai, era só na questão genealógica. Esse homem tinha referenciais, esse homem sabia com quem imitava. Sabe qual é o problema de uma geração? É quando ela não tem com quem se agarrar, ela não tem quem imitar. É quando uma geração não tem referenciais. Isso é triste. Eu lamento isso, porque parece que nome hoje de pregador, de pastor, de homem de Deus, parece que se tornou uma coisa tão trivial, tão banal. Porque hoje em dia, olha, eu não sei se eu comemoro, mas às vezes abre-se igreja a cada esquina, uma por semana, e eu já não sei se eu fico feliz, se eu fico triste, porque eu não sei a seriedade do trabalho que está sendo aberto. Eu não sei o quanto de seriedade tem naquele movimento. Eu não sei quem é que está atrás daquele púlpito. Mas você não é bobo nem nada, você precisa ficar esperto. Sabe por quê? Porque você está aqui, olha que eu não sou plaquista. Eu entendo muito bem a Bíblia e o reino de Deus. Mas pelo menos você está num banco que já existe aqui há 86 anos. Pelo menos você está dentro aqui de um ministério que tem seriedade. Se alguém não valoriza, mas tem que ser valorizado isto. Tem referenciais, homens de Deus já pregaram aqui. Ele fez segundo Davi seu pai. Sabe o que Deus está dizendo? Olha para quem você está olhando. Olha para quem você está imitando. Olha, eu não vou citar nomes por questão de ética, mas esta geração tem titulado ídolos para ela que dá vergonha até de citar nomes aqui. E eu não vou falar porque eu prego ética, tem que vivê-la. Ele olhava para Davi, ele tinha uma referência. Agora olhe mais, verso de número 4. Ele tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo o poste ídolo e despedaçou a serpente de bronze. Presta atenção nos verbos. Primeiro tirou, quebrou, despedaçou e antes ainda deitou abaixo. Quem não quer anjo do céu, né? Quem não quer ser curado de uma doença terminal? Quem não quer ver Deus pelejando como pelejou por Ezequias? Agora cadê a pessoa que vai tirar, vai quebrar, vai deitar abaixo e vai despedaçar o que Deus não gosta? Porque o ser humano é assim. A gente chega na igreja e diz assim: Deus me dá, Deus eu quero. E tem gente ainda que tem a petulância de dizer: eu exijo, eu determino. Não termina nada.
E aí Deus olha do céu e diz assim: tá bom, mas cadê aquele que vai quebrar os postes ídolos? Cadê aquele que vai tirar o que precisa ser tirado? Queridos, a Bíblia diz que ele tirou os altos. Sabe o que é tirar altos? É porque havia o Misber, que é o altar do templo de Salomão no Monte Moriá, e só podia ser cultuado no templo de Salomão, o Deus verdadeiro. E sabe o que é tirar altos? É quando os camaradas a cada monte levantavam um altar. E sabe o que eles diziam? Para que ir para Jerusalém adorar no Monte Moriá? Vamos adorar aqui mesmo. E aí acho que os desigrejados nasceram hoje, já está ali na Bíblia. Agora está com essa moda. O pessoal me manda mensagem na internet e diz assim: pastor, eu sou desigrejado. Tudo bem. Eu por educação não ofendo ninguém. Porque educação eu não aprendi na igreja, a educação eu aprendi em casa. Por educação eu não sou mal educado com ninguém, não desaforo ninguém, nunca fiz isso e nunca vou fazer. Mas hoje em dia estão fazendo a mesma coisa, estão levantando altares em qualquer lugar. Agora Deus não está nesse negócio. Deus tem endereço. Deus tem uma casa que foi consagrada para adorar Ele. Aleluia! Ele tirou os altos. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos derrubar os altares e adorar o altar que foi consagrado para Deus. Quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Sabe o que é isso? Tudo que tinha no reino do norte, Israel, adoração a Baal, que é as colunas, e a Asherá, ou Azera, como vai dizer na tua Bíblia em outros lugares. Azera era esposa de Baal na mitologia cananeia. Para você ter uma ideia, no reino do norte, Israel, os adoradores de Baal e de Azera, havia prostitutos e prostitutas que cometiam orgias perante a estátua de Baal e de Azera, porque Azera era esposa de Baal, e eles acreditavam que acasalando, cometendo as suas orgias perante aquelas imagens, lá no céu, na cabeça deles, Baal e Azera acasalavam, e assim mandavam chuva e bênção sobre a terra. Quando quiseram fazer isso em Judá, sabe o que Ezequias disse? Aqui não. Aqui no meu reino esse negócio não entra. E Deus assistindo tudo lá de cima. Cadê Deus falando com Ezequias? Não falava. Deus assistia. Tem momentos que você diz assim: cadê Deus que não fala comigo? Não, Ele está te assistindo. Ele está te observando. E sabe o que fez Ezequias? Aonde tivesse um poste ídolo de Azera, ele ia lá e despedaçava. E Deus vendo aquilo. E Deus observando isso. Sabe o que Deus está falando comigo e contigo? Que é período de despedaçar o que precisa ser despedaçado em nosso coração. É tempo de tirar da sua alma, da sua memória. É tempo de tirar do nosso ego o que precisa ser tirado. Você chegou aqui, quem sabe, dizendo: Deus, eu quero que o Senhor abra o céu e me abençoe. E Deus está dizendo: e quando é que você vai despedaçar o que precisa ser despedaçado dentro de você? Calma aí. Despedaçou a serpente de bronze. Deu para entender o que é isso? Despedaçou a serpente de bronze. Essa serpente de bronze fora construída lá no deserto, no tempo de Moisés.
Agora ela foi trazida e foi colocada em Jerusalém. E o povo adorava essa serpente de bronze. Ele foi lá e teve a coragem de despedaçar. E Deus assistindo tudo isso. Olha a coragem que teve Ezequias. Eu tenho certeza que o meu Deus não ficou fraco. Eu tenho certeza que o meu Deus não mudou. Tudo que Ele quer fazer na tua vida, o que Ele fizera na vida de Ezequias. Acontece que ele olha para esta geração e ele pensa: cadê o Ezequias? Onde está aquele homem, aquela mulher que vai tirar o que tem que ser tirado, que vai despedaçar o que precisa ser despedaçado? Satanás faz ninhos na nossa mente, mas eles precisam ser tirados esta noite. Oh, glória a Deus. O inimigo levantou altares na sua vida, levantou postes ídolos, mas eles precisam ser quebrados para que a glória de Deus venha se manifestar na sua vida. Aí vem a Bíblia e diz, queridos, ele confiou no Senhor Deus, de maneira que depois dele não houve, e nem antes. Verso 6, agora começa a ficar bom, viu? Se você me aguentou até agora, porque até agora ele está quebrando, até agora ele está despedaçando, até agora ele está fazendo uma faxina espiritual. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Primeiro olha para dentro, para depois olhar para cima. Primeiro olha para dentro de você e veja o que precisa ser tirado. Verso 6, ele se chegou ao Senhor. Essa palavra chegou ao Senhor, no hebraico é sahal. Sahal não, desculpe, davak. Só que davak é cola, davak é grudar. É claro que o tradutor não traduziu assim, porque não tem sentido. A Bíblia está querendo dizer que ele grudou em Deus, ele colou em Deus. Isso é a maneira hiperliteral da tradução. Deus está olhando para nós outros e Ele está pensando: quem é que quer grudar em mim? Quem é que quer andar colado comigo? Quem quer andar na minha sombra? Quem quer cumprir a minha palavra? A Bíblia diz que Ezequias se chegou, ele grudou, ele colou no Senhor. E aí vem o texto, agora começa a ficar bom. Não deixou de segui-lo. Ele não era aquela pessoa de altos e baixos. Numa semana eu vou 3 vezes na igreja, depois eu fico 2 meses que eu não apareço. Ele não deixou de segui-lo. Você pensa que Ezequias não foi tentado? Era. Você pensa que ele não teve oportunidades para fazer o que Oséias fizera no norte? Tinha, mas não fez. Ele não deixou. Ele não deixou na doença, ele não deixou na falta de dinheiro, ele não deixou em todas as circunstâncias, até que Deus está calado. Mas Deus está assistindo. Quando Deus está de boca fechada, Ele está de olhos abertos. Ele está assistindo. Mas não tem, por mais adorador que uma pessoa seja, que em algum momento ela não precisa de Deus. Só que quando você dobra o joelho para falar com Ele, você tem crédito. Tu quer ver? Verso 7, e o Senhor foi com ele. Hoje o que eu acho interessante aqui é que no versículo de número 6, a Bíblia diz que Ezequias grudou em Deus. Agora vem a Bíblia no versículo 7 e diz que foi o Senhor quem foi com ele. Não estou entendendo, pastor. Primeiro você gruda na igreja,
Primeiro você gruda na palavra. Primeiro você anda com Deus. Porque quando você pensar que que vai estar sozinho, você não estará sozinho. Quando você estiver no meio de um grupo rival, no meio de demônios, no meio das trevas, o Senhor vai contigo. Oh, glória a Deus, levante a sua mão, eu quero profetizar. Deus vai contigo aonde precisar. Ele vai contigo até o hospital. Ele vai lá naquele júri. Ele vai naquele processo. Ele vai naquela audiência. Ele vai em todos os lugares contigo. Rebelou-se contra o rei da Síria e não serviu. Ezequias tinha posição. Não dá para servir a dois senhores, disse Jesus. Você ama um e aborrece o outro. Ezequias disse assim: eu não vou comer nas mãos do rei da Síria. Mas os soldados dele, o contingente militar é maior. O poderio bélico de Senaqueribe é maior. Sabe o que Ezequias disse? Não estou nem aí. Eu fico com meu Deus e não abro mão. A minha nação não vai pagar impostos para o rei da Síria, não. Eu não vou comer na mesa daquele ímpio, não. Mas crente pode falar isso, pastor? Pode, mas tem que ter café no bule. Para falar isso, você tem que ter despedaçado algumas serpentes antes. Você tem que ter derrubado alguns postes ídolos antes. Para você poder dizer: eu não dependo desse sistema, eu dependo do céu. Calma. Agora vem Rabsaque. Quem é Rabsaque? Mensageiro de Senaqueribe. Ele veio com a carta. Ele foi até os muros de Jerusalém e leu e disse: assim diz o grande Senaqueribe: acaso há Deus que possa contra o exército da Síria? Assim diz Senaqueribe: ó rei Ezequias, príncipe de Judá, o meu rei Senaqueribe manda 2.000 cavalos se tu tem macho para montar em cima. Mas tu não tem. Ezequias baixou a cabeça. Ele ouvindo tudo. E diz mais. E papapai. E ele foi colocando ordens. Reuniu Ezequias com seus maiorais, o seu senado, o seu Sanhedrim, o seu sinédrio, os seus conselheiros. E parece que vejo alguém dizendo: Ezequias, quem sabe vamos buscar apoio do faraó, lá do Egito. Quem sabe vamos buscar apoio dos medos, não sei, vamos buscar apoio de outro reino. Ezequias disse: não, eu despedacei muito ídolo, eu me revoltei contra os deuses pagões. Agora o meu único recurso não está no braço do homem, o meu recurso não está na arma dos exércitos, mas eu vou buscar no Deus que fez os céus e a terra. Ezequias pega aquela carta, ele pega a carta que o mensageiro tinha trazido. E mensageiro na Bíblia, messenger, mensagem. Porque sabe quantas você não recebeu essa semana? Quantas mensagens ruins você recebeu pelo teu Rabsaque? Não sei se essa mensagem ruim chegou por um telefonema, por uma mensagem, e você está com as tuas mensagens ruins aí no bolso. Você está com as tuas cartas de humilhação, porque Senaqueribe humilhou. Mas isso é normal, Senaqueribe só sabia fazer isso. Ele fazia com todo mundo e dava certo. Só que ele se deu mal quando ele mexeu com crente. Mas não é qualquer crente,
era um crente que tinha postes ídolos derrubados, que tinha quebrado a serpente de bronze, que tinha destruído com toda idolatria em Judá, e que tinha dito que não se adorava outro Deus senão o Deus verdadeiro que fez os céus e a terra. Quando Ezequias entrou no templo, ele foi até a frente, porque ele não podia entrar no Hakodashim, o santo dos santos. Tampouco podia entrar no lugar santo, mas ele foi no átrio que podia entrar. E a Bíblia diz que ele fez isso. Olha aqui, Deus, que estão falando a teu respeito. Olha o que estão dizendo a teu respeito. Estão dizendo que não há Deus que possa contra Senaqueribe. Ele fez a oração dele como você fez a tua oração e vai fazer essa noite. Quando ele está saindo da porta do templo, o profeta Isaías vai ao encontro dele. Oh, aleluia. E o profeta disse: assim diz o Senhor, Deus de Judá: as coisas que tu me disseste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvia. Aleluia. E diz mais: assim diz o Senhor, eu vou colocar um anzol no queixo de Senaqueribe, e pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar para casa. Por onde ele veio, ele vai voltar. Por onde ele veio, ele vai voltar. Não estou entendendo, pastor. Sabe o que Deus está dizendo para você essa noite? Esta mensagem negativa que você recebeu essa semana, ela vai voltar para o inferno da onde ela veio. Essa mensagem ruim que você recebeu, essa notícia ruim, ela vai voltar para onde veio. Sabe por quê? Porque a última palavra não é de Rabsaque. A última palavra não é dos mensageiros do inferno. A última palavra é a que vem do céu. 185 mil, sabe o que é isso? Faz a conta. Nossa cidade tem aí 200 mil habitantes, mulheres, crianças. 185 mil só de soldados, bem armados. Infantaria, cavalaria, tudo, marchando com toda a soberba para derrubar Jerusalém. E quem que está esperando eles em Jerusalém? Um exército pequeno de homens, porque quem peleja por crente é Deus. Aleluia. E aí, sabe, tem coisas na Bíblia que eu até acho irônica, eu até acho engraçado. A Bíblia diz que Deus mandou um anjo. Pô, mas é uma humilhação. Quando Pedro puxa da espada e corta a orelha de Malco, Jesus disse: guarda a espada, Pedro. Porque se eu quisesse, eu rogaria ao Pai e Ele mandaria 12 legiões de anjos. Meu Deus. Legião era um nome de um grupo de soldados romanos, que alguns historiadores dizem entre 5 mil e 6 mil soldados. Mais de 70 mil anjos. Era só Jesus dizer, ó. Mas não fez. Agora, faz a conta. 185 mil soldados. Vamos destruir Jerusalém. Só que não. Parece que vejo Deus lá no céu. Vamos destruir o exército de Senaqueribe. Apareceu o príncipe Miguel. Pois não, chefe. Deixa comigo. Eu destruo aquele exército. Aí Deus disse assim: não, você não, Miguel. É muita humilhação. Tu é o chefe dos anjos. Aí chegou Gabriel: dá essa chance, chefe. Não tem um anjo novo aí que está aprendendo? Estou brincando, viu? Não tem essas coisas na Bíblia, viu?
Não tem um anjo aí? Tem um aí que está aí, só canta. Só não, né? Faz grande coisa. É ele que eu quero. Pode ser talvez de menor hierarquia. Eu vou mostrar para Senaqueribe, para não mexer mais com crente. A Bíblia diz que naquela noite, na noite em que os 185 mil marcharam contra a Ezequias, aquela noite saiu um anjo, a Bíblia diz e matou a 185 mil dos assírios. Sabe por quê? Porque Deus era com Ezequias. Oh, aleluia, naquela noite saiu naquela noite saiu um. Sabe o que o Espírito de Deus falou comigo esta noite? Antes de eu sair de casa para vir pregar aqui para você, o Espírito Santo disse para mim: fala para eles que esta noite vai sair do céu, vai sair do céu, vai sair do céu, vai sair do céu. Aponta o dedo para quem está perto de você e diga: o céu está mandando um negócio lá de cima para a tua vida. Está saindo do céu. A tua vitória está saindo do céu. A tua vitória está saindo do céu. É de cima. É de cima. É de cima. 185 mil mortos. E Ezequias tranquilo. Mas não diz a Bíblia que ele ficou com tumor mais adiante. Mas não diz a Bíblia que agora ele tem uma doença. E aí não faltou coveiro para abrir cova para o rei. Porque os coveiros se anteciparam. Espera aí, é rei. Ele tem que ser sepultado no sepulcro dos reis. Escolher o lugar para sepultura. Tudo pronto. Ezequias à beira da morte. E ele está lá, clamando ao seu Deus. Ele virou o rosto para a parede. Ouvia tu. Aí ele diz assim, ó. Lembra, capítulo 20. Verso 3. Ó Deus, lembra. Só isso. Que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Você já ouviu aquele negócio, uma reza forte? Uma vez alguém chegou para mim e disse: pastor, faz uma reza forte. E eu pensei: eu não sei fazer a fraca. Porque a minha, em nome de Jesus, só pode ser forte. Aí ele só disse: lembra. Não tem nada de oração bonita nisso. Não existe uma oração bem arquitetada para Deus ouvir. Não adianta uma oração bem rebuscada. O que tem que ter é testemunho. Doeu, né? Ele só disse assim: lembra que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. Quando ele diz lembra, sabe o que ele está dizendo? Fui eu que despedacei a serpente. Fui eu que destruí o culto a Baal e a Zera. Fui eu que quebrei os altares e santifiquei o teu altar. Aí Deus falou para o profeta Isaías: vai lá de novo. Diga para Ezequias: eu ouvi a oração dele. Eu vi as tuas lágrimas. E daqui a 3 dias tu subirás até a casa do Senhor. Entendeu o verbo? Subirás. Tinha gente abrindo cova e Deus dizendo: tu vai subir. Tem gente que quer te ver para baixo. Tem gente abrindo cova para destruir você, teu relacionamento, tua empresa, teu trabalho, teu emprego. Mas não adianta abrir covas quando você tem intimidade com Deus lá no céu. Eu vim profetizar que, embora muitos queiram te ver por baixo, o meu Deus está dizendo: você vai subir. Você vai subir. Oh, glória a Deus. Levante a mão quem crê em profecia.
Eu estou profetizando a tua ascendência. Eu estou profetizando o teu crescimento. Porque quem adora a Deus, ele não desce, ele sobe. O que Deus tem para você é grande. O que Deus está preparando é para cima. Quem crê, diga glória a Deus. Eu já estou encerrando, verso 6. Sabe o que Deus diz? Acrescentarei aos teus dias 15 anos. Acrescentarei. A matemática de Deus não é diminuir, subtrair. A matemática de Deus é adição e multiplicação. Eu nunca vi alguém servir a Deus e piorar de vida. Eu nunca vi esses anos todos uma pessoa que é fiel a Deus, ela só perder, a vida dela virar um caos. Não vira. Não vira. Se ela é uma destruidora de Azera, se é um despedaçador de serpentes, se é um derrubador de postes ídolos, Deus vai pelejar por tua vida. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. O verbo acrescentar de Deus está sendo conjugado agora na sua vida. Deus te acrescenta anos de vida. Deus acrescenta clientes na sua empresa. Deus acrescenta farinha na tua panela. Deus acrescenta azeite na tua botija. Eu não quero saber o contexto que nós estamos vivendo. Eu não quero saber o cenário que estamos passando. A minha Bíblia diz que Deus acrescenta. Que Deus acrescenta. E só quem crê nisso, glorifique a Deus. Aí Ezequias fez uma prova. Para aí, curar o tumor. Curar. Olha, eu só acredito aqui, tá? Eu quero um sinal. Eu quero um sinal. Não estou dizendo que eu não acredito, mas eu quero um sinal. Isaías diz: tu quer que a sombra do relógio de Acás adiante? Ou que ela retroceda? Adiantar é fácil. Agora eu quero vê-la retroceder. Este é o sinal que eu peço de Deus. Você está entendendo a mensagem? Na primeira parte só Ezequias fazia. Ezequias quebrava altares, despedaçava a serpente, destruía o culto a Baal e a Azera. Só Ezequias. Mas quando ele precisou de Deus, Deus se apresentou. Deus curou ele de um tumor. Deus acrescentou anos de vida para ele. Deus defendeu ele do grande Senaqueribe, rei da Síria. Sabe o que Deus vai fazer agora? Um dos maiores milagres da Bíblia. Para aí, pastor. E o Mar Vermelho que se abriu. Sim, foi um grande milagre. Mas sabe o que aconteceu aqui? Naquele tempo, um poste, a sombra dele projetava numa escadaria. A cada degrau da escadaria representava um determinado tempo no relógio deles. Os comentaristas vão se dividir. Alguns diziam que cada degrau representava 1 hora e eram 12 horas no dia. Para Deus retroceder 10 graus, o Targum vai dizer que Deus parou a terra 10 horas. Porque naquela época eles entendiam que era o sol que girava em torno da terra. Eles não sabiam que era a terra que girava em torno do sol. Porque Nicolau Copérnico não era nascido ainda. Quem descobriu isso? Que teve equipamentos para ver isso. Quando ele diz: eu quero ver a sombra retroceder, Deus fez o giro da terra virar ao contrário. Sabe o que é isso? Deus teve que mexer nos polos. Deus teve que segurar os icebergs lá do Polo Norte. Deus teve que segurar a terra de uma maneira especial, porque a terra ela tem que girar do jeito que ela gira, para que haja uma harmonia de gelo dos polos, da água. Porque senão nós viríamos um caos, a agricultura seria um caos.
E Deus, espera aí, é Ezequias, esse tem bala na agulha, esse tem café no bolo, esse tem crédito. Porque quando foi para mim buscar na terra um adorador para destruir com o culto de Azera, foi ele que se apresentou. Quando eu estava enojado daquele culto para a serpente, foi ele lá e despedaçou. Quando lá em Israel estava tudo de ponta cabeça, ele botou ordem em Judá. Olha, Ezequias, 10 graus é pouco, mas eu vou fazer. Eu ia segurar mais se fosse preciso. Deus retrocedeu a sombra 10 graus, só para atender a oração de Ezequias. Está sabendo o que é isso? Pastor, eu não estou entendendo. Olha, eu estou pregando tudo isso para dizer para você, que se Deus retrocedeu o relógio de sol de Acás, se Deus parou o giro da terra, ou retrocedeu até o giro da terra, 10 horas ou 10 graus para atender a oração de um homem, será que Deus não pode fazer retroceder esse demônio que marcha contra a sua vida? Será que Deus não pode fazer cair por terra essa fofoca que foi levantada contra a sua vida, essa calúnia, essa perseguição? Será que Deus... Interessante que a palavra retornar é aqui do hebraico shuv, quer dizer voltar. Deus está fazendo coisas voltarem para trás. Parece redundância. O português tem essas coisas de redundância, o hebraico não tem. É voltar para trás mesmo. No português nós temos um verbo, retornar. No hebraico não existe isso. É shuv, quer dizer voltar para trás. Então Deus está dizendo esta noite para você: aquilo que você não consegue fazer parar, o Senhor está fazendo parar, e está fazendo esse algo retornar. Está voltando para o inferno aquela doença que veio de lá para te destruir. Está voltando para as trevas aquela mentira que veio para te destruir. Essa depressão que saiu lá das trevas para destruir com você, ela está voltando para lá. Essa obra de bruxaria que veio do inferno para separar teu casamento, para destruir com você, vai voltar para o inferno, porque Deus está pelejando por tua vida esta noite. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Esteja de pé, eu quero estar orando por tua vida. O grupo pode preparar um louvor. Aleluia, aleluia. Aonde você está, preste atenção, eu vou orar por você agora. Aí no seu banco, feche os seus olhos agora. O Senhor Deus de Ezequias, Ele só precisa que tu despedace o que precisa ser despedaçado. Ele só precisa que você tire da tua vida o que você sabe que precisa ser tirado. Ele só precisa que você derrube o que precisa ser derrubado, para que quando você falar com Ele, você só vai dizer assim: lembra-te, Senhor, lembra de que eu tenho feito o que é reto aos teus olhos. O Senhor vai derrotar o inimigo. O Senhor vai curar essa peste. O Senhor vai repreender as enfermidades. O Senhor vai fazer voltar essa doença para trás. Vai fazer voltar essa depressão. Vai fazer voltar essas brigas, essa discussão, esse mal entendido. O Senhor vai te dar vitória. Levante as mãos para o céu, quero orar por você. Ora bagassura bragassore becanta lebriaçu. Uramanda gacia babalabraçu beberegando. Uramanda gassuri bicalechori anderehaiado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Esse tumor é curado agora.